epidemia de dança de 1518 foi um caso de dançomania, ocorrido em Estrasburgo, na França. Diversas pessoas dançaram sem descanso por dias a fio, e, no período de aproximadamente 4 meses de dança ininterrupta, a maioria caiu morta em consequência de ataques cardíacos, derrames ou exaustão. O fenômeno teve início quando uma mulher, chamada Frautrofi, começou a interpretar passos frenéticos de dança, numa rua da cidade de Estrasburgo, aparentemente sem qualquer motivo. O fenômeno continuou a manifestar-se em torno de 4 a 6 dias, e numa semana, outras 34 pessoas já integravam a dançomania, sendo que, passado um mês, havia aproximadamente 400 dançarinos nas ruas. Muitas dessas pessoas eventualmente morreram, segundo relatos, de ataque cardíaco, derrame cerebral ou exaustão. Documentos históricos, incluindo observações médicas, sermões catedráticos, crônicas locais e regionais, e mesmo notas divulgadas pelo Conselho Municipal de Estrasburgo, esclarecem que as vítimas estavam a interpretar passos de dança, e não apenas se contorciam de forma aleatória. O motivo dessas pessoas dançaram obstinadamente até a morte nunca foi identificado. Enquanto a epidemia se espalhava, nobres da localidade, preocupados com a situação, procuraram o Conselho de Médicos da região, que descartaram a possibilidade de causas astrológicas ou sobrenaturais, diagnosticando o problema como uma doença natural provocada por sangue quente. Ao invés de prescreverem alguma intervenção médica, as autoridades incentivaram as pessoas a continuarem a dançar, abrindo 2 salões, um mercado de grãos e até mesmo um palco de madeira no local do fenômeno. Isto foi feito na crença de que os dançarinos só se recuperariam se continuassem a dançar dia e noite. Para aumentar a efetividade da cura, as autoridades chegaram inclusive a contratar músicos para manter os afligidos em movimento. Alguns dos dançarinos foram levados a um santuário, onde se buscou uma cura para o seu problema, que naturalmente não foi alcançada. Depois de 4 meses de dança ininterrupta, e várias mortes, a epidemia parou de repente, da mesma forma que começou, e as pessoas retornaram à sua vida normal. Durante séculos, especialistas discutiram se a epidemia era uma doença real, ou um fenômeno social. Algumas evidências acabaram apontando que a epidemia era uma espécie de contágio cultural, que atinge populações que passam por extrema dificuldade, fazendo com que elas queiram dançar até não poder mais. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos, mas os estudiosos ainda não conseguiram entender com toda certeza o que de fato aconteceu. Diversas são as opiniões sobre o que levou centenas de pessoas a saracotear freneticamente pelas ruas de uma cidade francesa no início da Idade Moderna. Uma delas é de que o problema teria causa química ou biológica. O principal suspeito é a ferrugem dos cereais, um tipo de fungo que ataca plantações. Segundo historiadores, essa possibilidade foi descartada, pois, apesar de o fungo causar convulsões violentas e ilusões, ele não leva a movimentos coordenados que duram por dias. Outra causa seria a peste negra. A dança seria uma resposta à dor extrema causada pela doença nas vítimas, mas esta teoria também é descartada, porque a data não encaixa com os de surtos da peste. Mas para alguns estudiosos, é necessário entender o contexto da época. As décadas que precederam a epidemia foram notáveis pela severidade, mesmo em um período em que a população era acostumada com o medo e a privação. Ocorreram momentos de grande penúria em 1492, 1502 e 1511. Invernos rigorosos, verões abrasadores, granizo e tempestades de neve, que acabaram com as plantações, desastres que atingem mais a população pobre da cidade. Além disso, os senhores de terra aumentavam os impostos agressivamente e decretavam diversas proibições à população, como pescar e caçar em suas posses, o que apaziguaria a fome. Em teoria, muitos especialistas pensam que as dançomanias foram uma resposta às catástrofes da época, reprimida por estresse associado a pragas, fome e doenças. As pragas de dança ocorreram durante a época final da Idade Média e desapareceram. Estrasburgo foi o último grande caso, e até o final daquele século teriam sumido por completo. Por mais sobrenatural e inacreditável que o caso pareça, ele é um fenômeno psicológico que nos lembra da infindável estranheza do cérebro humano.